Nesta edição do São Lucas 24 Horas, você vai conhecer o trabalho desempenhado pelo médico hospitalista no São Lucas Hospital Center. No estúdio, a doutora Lorena Ferreira Souza, pneumologista e médica hospitalista da instituição, vai explicar sobre as principais causas de internamento no São Lucas Hospital Center. Ainda nesta edição, o doutor Adriano Guirado Dias, médico otorrinolaringologista, vai explicar sobre como é realizado o procedimento de implante coclear. São Lucas 24 Horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais um São Lucas 24 Horas. Hoje nós vamos falar sobre o papel do médico hospitalista dentro do São Lucas Hospital Center. Gostaria de agradecer a presença da doutora Lorena Ferreira Souza, pneumologista e médica hospitalista do São Lucas. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então, doutora, qual é o papel do médico hospitalista no contexto do São Lucas e como é essa diferenciação entre ele e outras especializações, outras especialidades médicas? Então, o médico hospitalista, a nossa equipe, né, de médicos hospitalistas, nós somos especialistas em clínica médica. Então, clínica médica é a saúde do adulto, né? Então, nós fizemos 2 anos de residência médica, assim, todos ali da equipe, né? Então, nós somos especialistas na saúde do adulto, né? Então, a nossa rotina é a avaliação dos adultos internados dentro do hospital, né? Dos pacientes clínicos, né? Então, basicamente, a gente faz avaliação diária dos pacientes, né? E também acompanha aqueles pacientes cirúrgicos quando está em comanejo, que a gente fala, que é aqueles pacientes que internam pela cirurgia, mas que tem alguma comorbidade. Por exemplo, ela tem mais de 75 anos, ou tem alguma doença grave que já trata há um tempo, então ela interna para fazer um procedimento cirúrgico, mas tem toda a parte clínica envolvida. Então, a gente entra para poder fazer esse manejo clínico ali junto com o cirurgião, né? Tanto um ortopedista quanto o cirurgião geral. Então, o que diferencia das outras especialidades é que, às vezes, o cirurgião, né, ele vê a parte cirúrgica, né, e nós vemos a parte clínica. E também mesmo a outra diferença importante é que, mesmo sendo pacientes clínicos, às vezes a gente precisaria de uma avaliação de especialistas, né? Então, a gente recebe essas avaliações do especialista, mas o mais importante do hospitalista, assim, que eu acho que é o diferencial, é o acompanhamento horizontal do paciente. Então, é o mesmo médico que assim que chega, a gente acompanha até o fim da internação. Pode ser que mude, às vezes, fim de semana, que a gente tem uma escala diferente, né? Mas todo esse acompanhamento integral ali, avaliando o dia a dia, como está sendo a resposta do tratamento, então acaba que é nossa função, né? Então, o mais importante, eu acho que o diferencial é isso, esse acompanhamento integral, que a gente acompanha todas as comorbidades da parte clínica e também acolhe a família, né? Que eu acho que o mais importante ali no contexto da internação não é só o tratamento da doença, né? A gente acaba tendo uma visão geral. Às vezes tem alguma coisa que precisa de ser ajustado em casa, então a gente consegue fazer esse manejo aqui na internação junto com a família para poder depois dar o seguimento para casa também. Certo, então é o médico que acompanha diariamente. E, doutora, como seria essa rotina diária dos médicos hospitalistas? Quais são os protocolos e procedimentos que vocês realizam diariamente com essas internações? Certo, então assim, nós chegamos, né, aí a gente sempre olha ali no sistema, né, porque tem um prontuário eletrônico. Como que a enfermagem, elas avaliam os sinais vitais dos pacientes. Então, assim, só voltando, o médico hospitalista, ele acompanha os pacientes internados no contexto de enfermaria, de internação em enfermaria. Em contexto de internação em UTI, pronto-socorro, é um outro sistema. Então, todos os pacientes internados em enfermaria e apartamentos, que a gente fala ali. Então, são pacientes estáveis, a princípio. Então, não é aquele paciente que precisa de uma monitorização contínua, igual um paciente de leito de UTI, que tem que ficar com os sinais vitais olhando 24 horas por dia, cada uma hora, né? Na enfermaria são pacientes estáveis, então, a princípio, é pacientes que têm uma doença grave, às vezes, né, que está tratando, mas assim, hemodinamicamente que a gente fala, ou seja, pressão, frequência cardíaca, saturação, está mantendo estável. Então, nós chegamos, né,
e avaliamos esses sinais vitais, que aí como está estável, a enfermagem consegue avaliar a cada 6 horas, tem casos a cada 4 horas. Então, nós olhamos ali no sistema como que a enfermagem escreveu que ficou esses sinais vitais. Se a enfermagem descreveu que teve alguma intercorrência ao longo das 24 horas, né, assim, com o paciente, e olhamos os exames laboratoriais, os exames de imagem, né. Depois nós passamos visitas no leito do paciente. Então, ali depois que a gente já fez uma revisão dos últimos exames, nós passamos e avaliamos o paciente, perguntamos como passou nas últimas 12 horas, nós examinamos, né, fazemos todo o exame físico ali completo, ver se tem alguma intercorrência nesse período. Aí, de acordo com o exame físico e com os exames complementares, a gente consegue fazer um ajuste do tratamento, né? Ou seguir o mesmo tratamento que foi proposto. Então, depois a gente senta e faz a prescrição médica. A prescrição médica são todas as medicações que o paciente precisa de usar durante a internação, dieta, como que é os cuidados que a gente vai sugerir, né? Então, assim, o médico hospitalista, a princípio, passa a visita todos os dias pela manhã, né? Essa horizontalidade é todos os dias pela manhã, e aí à tarde a enfermagem continua esse segmento dessa prescrição que foi feito pelo médico. Certo, a doutora comentou então que esses pacientes, eles são pacientes estáveis, mas acontece de ter emergências e situações em que esse paciente tem uma piora e vocês precisam intervir, e como seria esse protocolo, doutora? Sim, acontecem sim urgências, até porque se o paciente não tivesse estável a ponto de fazer um tratamento, ele estava tratando em casa, né? Mas então assim, eles são estáveis, mas pacientes potencialmente graves, então potencialmente pode acontecer intercorrências. As intercorrências que a gente encontra assim na enfermaria, pode ser, por exemplo, o paciente está tratando uma infecção e evolui para um quadro de sepse. Né? Então, sepse é que o pessoal fala de infecção generalizada, né? Mas é um termo que é mais fácil de entender. Mas é como se uma infecção se tornasse ainda mais grave. Então, esse paciente, ele vai dar sinais disso, tá? Então, ele vai mostrar que às vezes a frequência cardíaca está muito alta, a pressão está muito baixa, o paciente está muito confuso. Então, quando acontece isso, a gente tem o protocolo de sepse, né, na instituição, que aí tem que seguir do protocolo de sepse. É preconizado você fazer hidratação, né, quando o paciente está muito baixo, tem preconizado por peso, a quantidade de fazer soro na veia, ajustar o antibiótico, né, então tá usando um antibiótico, até em 1 hora a gente tem que trocar esse antibiótico, ou passar um antibiótico se o paciente não tá usando, né, aí a gente reavalia esse paciente depois dessas medidas iniciais. Se o paciente estiver mantido estável, tudo bem, ele continua no leito de enfermaria, que às vezes ele teve uma boa resposta a essas medidas iniciais, mas se ele não estiver bem, aí a gente já entra em contato com a UTI, né, e esse paciente é prontamente transferido para a UTI. Né? Então, assim, aqui no hospital também tem um outro protocolo, que é o protocolo do time de resposta rápida. Então, a enfermagem avalia uma escala de deterioração clínica, que é o NILS, que a gente fala. Então, se esse valor então, esse NILS, ele pega todos os sinais vitais do paciente e consegue colocar em scores qual que seria a prioridade do atendimento. Então, às vezes o paciente está com o NILS acima de 7, aí já é ativado um time de resposta rápida, que aí o médico tem que chegar até 5 minutos para atender o paciente, né? Então, para poder dar o suporte inicial. Então, juntando todos os sinais vitais, um paciente ainda mais grave, né? Esse time de resposta vai também, se o paciente tiver uma parada cardíaca, então também é ativado por esse time de resposta rápida que chega prontamente para poder ali resolver a parada, estabilizar o paciente e ser encaminhado para a UTI. Certo, então tem todo esse time pronto para atender os pacientes no tempo que, em 24 horas, Sim, o tempo todo que ele precisar médicos dessa 24 horas para atendimento. avaliação. A doutora comentou então agora sobre esse contato com a UTI, com a equipe de enfermagem. A doutora poderia explicar um pouco mais sobre essa equipe multidisciplinar, esse trabalho em conjunto que é realizado com os pacientes de internamento? Sim, assim, eu falo que o médico não trabalha sozinho, né? Nosso objetivo é avaliar, examinar e definir o tratamento, né? Aí fazer as intercorrências, lidar com as intercorrências, mas o dia a dia, quem faz o trabalho acontecer é a equipe multiprofissional também, né, junto com nós, assim.
A enfermagem, o objetivo deles, por exemplo, tem na equipe da enfermaria, nós temos o enfermeiro, que é o chefe do setor, né, a princípio, assim, mas que ele comanda toda a equipe de técnicos de enfermagem. Os técnicos, eles ficam responsáveis por um paciente, tem um número específico de pacientes que eles ficam responsáveis. Então, esse técnico, ele é responsável por avaliar os sinais vitais, realizar a prescrição, os medicamentos que estão na prescrição médica. Então, e o enfermeiro, o objetivo é monitorar toda essa parte de execução dessa prescrição que nós da equipe médica fizemos pela manhã, né? E aí também a gente tem a equipe tem a Copa, né, que aí envolve toda o cuidado com a equipe da nutrição ali, que faz a dispensação de toda a alimentação. Aí tem as nutricionistas, que elas avaliam o paciente, ver se tem algum risco nutricional, para ver se acompanha diretamente com a gente, se tem que otimizar um suplemento, né? Se tem que ajustar alguma dieta. A gente tem a equipe da fonoaudiologia, que a fonoaudióloga, elas avaliam como está a deglutição do paciente, se tem algum distúrbio da fala. Então, às vezes, um paciente idoso que está internado por causa de um quadro de uma infecção, que tinha um quadro de demência, por exemplo, em casa, interna, começa a ter distúrbio de deglutição, né? Então, a gente tem um acompanhamento, a fonoaudióloga avalia para ver se ele tem realmente condição de engolir, senão, às vezes, vai acabar piorando aquela infecção, né? Às vezes, ele vai evoluir com, a gente fala pneumonia broncoaspirativa, né? Que, às vezes, a dieta, em vez de ir para o local exato ali, acaba indo para o pulmão. Então, elas ajudam a gente nessa questão, né? E tem, além então, tem a fisioterapia, né? A equipe da fisioterapia, que também faz acompanhamento diário desses pacientes, onde eles realizam fisioterapia tanto motora, então coloca os pacientes para sair da cama, coloca os pacientes para andar, porque isso é muito importante. O paciente está ali tratando uma doença, se ficar só na cama, acaba piorando ainda mais o quadro. Então, tem toda essa equipe que faz com que o paciente se mexa, né? E também ajuda ali nos casos específicos, que tem que ser um tratamento também da equipe da fisioterapia. Né? Então, é uma equipe bem completa. Sim. E todos têm a sua importância no tratamento dos pacientes. Com certeza. E assim, só para completar dessa equipe multiprofissional, a medicina hospitalar, né? Sou médica hospitalista, mas está dentro de uma equipe multidisciplinar que a gente chama medicina hospitalar. Aí nós somos 3 médicos hospitalistas e tem 2 enfermeiras hospitalistas. Essas enfermeiras hospitalistas, elas passam visita no leito com nós médicos e elas veem todas essas questões da enfermagem, né? Se precisa de fazer algum ajuste ali da enfermagem, orientar a enfermeira, o técnico de enfermagem, se tem alguma coisa que elas notaram que não estava não estava correndo como deveria correr, então ela faz toda essa orientação. Então, é todo um trabalho completo mesmo e bem robusto. Sim. E diário com esses pacientes. Doutora, no caso de pacientes que eles chegam, então, por diversas entradas para serem internados, quais seriam elas? Quais seriam os setores de entrada para os pacientes de internamento? Então, do pessoal da internação, assim, principalmente os pacientes da clínica médica, eles vêm pelo pronto-socorro, né? Então, o paciente que passou por um atendimento no pronto-atendimento e tinha algum quadro clínico que precisou ser internado, né? Então, principalmente da parte clínica é ali. Mas, às vezes, do quadro cirúrgico, às vezes o paciente já passou por uma avaliação com especialista, precisa fazer uma cirurgia e já está com a cirurgia agendada. Então, ele entra direto pelo internamento, já está com o leito já marcado, o dia da internação marcada, porque a cirurgia está marcada. Então, também entraria dessa forma. E também tem os pacientes do SUS, né, que esses pacientes do SUS, eles vêm referenciados. Então, é um paciente que está na UPA, por exemplo, e aí precisa de um leito de internação em serviço especializado, que no caso seria nós aqui, né? Então, o paciente, ele é referenciado pelo sistema do SUS mesmo, colocam lá que o paciente tem indicação de transferência, a gente avalia esses espelhos, eles mandam ali o caso clínico, nós avaliamos e vemos se tem o perfil da instituição e assim a gente recebe esses pacientes.
Doutora, qual seria a média geral de internamento por mês no São Lucas? Como que é a quantidade de fluxo, então, de internamento aqui? Então, a média de internamento dos pacientes nós ali da clínica médica, né, da medicina hospitalar, que a gente tem esse controle, gira em torno de 120, 150 pacientes mês. Então, é uma demanda bem alta de pacientes. E nesses casos, tem um certo doenças prevalecentes, mais casos que são comuns de internamento? Como que funciona essa parte? Ou são todos bem distintos? Sim, assim, com o envelhecimento da população, né, acaba sendo doenças que prevalecem mais em idosos, principalmente. Então, nós vemos, assim, que o maior número de internações são pacientes mais idosos, né, que têm várias comorbidades. Então, esses pacientes, eles acabam sendo mais suscetíveis para infecções, né. Então, o que a gente mais percebe na internação é infecções do trato urinário, que seria infecção urinária baixa, pielonefrite, que é infecção urinária alta, e infecções respiratórias, né, pneumonia, que seja uma infecção por algum vírus, né, então os mais prevalentes são esses, tirando a sazonalidade, né. Justamente, vamos falar sobre ela agora. Então, no caso dos internamentos, vocês também sentem esse impacto, doutora, em determinadas épocas do ano, em doenças de determinadas épocas do ano, e quais são elas? Sim, a gente percebe, é bem nítido, assim, é bem marcante, igual em relação à dengue, né, que foi que a gente passou aí por esse período. Então, nos últimos meses, nossas principais internações tinham sido por quadro de dengue, né, tinha até aumentado muito mais a demanda. Então, por ser a sazonalidade ali do vírus da dengue, então tinha mais pacientes com dengue internados. E agora, com a mudança da temperatura, com o inverno chegando, a gente tem mais disseminação ali desses quadros respiratórios, né? Então, agora o que a gente mais percebe é internações por quadros respiratórios mesmo. Quais seriam essas doenças? A doutora comentou a pneumonia, mas existem outras também, né, doutora? Então, assim, dos quadros respiratórios, que a gente percebe que tem, por exemplo, idoso, né, e criança, é o que a gente mais percebe que são atingidos por infecções virais, né, então, infecção viral pelo vírus da influenza, pelos vírus da Covid, tem os outros vírus respiratórios, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, rinovírus, mas que gera pneumonia são que a gente nota pneumonias mais graves são nesses pacientes mais debilitados, né? Então, esses pacientes acabam que não fica só com uma infecção de via aérea alta, né? De nariz, garganta, aí acaba indo para o pulmão também, né? Então, tem pneumonias também, pneumonia bacteriana, né? Que tem vários germes ali que poderia dar essas infecções. Eventualmente, a gente encontra algum caso de tuberculose ainda, isso ainda acontece, mas ele não tem tanta sazonalidade, né? Então, são pacientes específicos em situações específicas. Isso. Doutora, então, no caso dessas doenças, quando o paciente ele deve continuar tratando em casa e quando procurar uma emergência, nessa época do ano principalmente? A doutora pneumologista também vai poder explicar pra gente. Isso, Então, nessa época do ano, assim, as pessoas que mais são atingidas, igual eu falei, são crianças e idosos, e também aquelas pessoas que têm problema respiratório crônico, principalmente, né? Quem tem asma, quem tem DPOC, quem tem fibrose pulmonar. Então, acaba que esses pacientes acabam sendo mais suscetíveis, mas qualquer pessoa rígida, né, saudável também está propícia para essas infecções. Então, no geral, os sinais que a pessoa tem, se tem uma doença pulmonar já de base, tem que notar se teve piora desses sintomas que já tinha de base. Se tem piora desses sintomas e fez as medicações que eram orientadas para fazer quando tem a piora e assim não melhorar, às vezes ter falta de ar muito importante, tem que procurar o pronto atendimento, né? Até as pessoas rígidas, então se tem uma falta de ar muito importante, ou febre que não cessa, ou sinal de que às vezes a família percebe que está muito confuso, como no idoso, ou às vezes tem ali alguém da família, tem algum aparelhinho de ver a saturação e viu que a oxigenação do sangue está muito baixa, então sempre tem que procurar o atendimento, né? É muito melhor procurar um atendimento, passar por um atendimento e perceber que dá para tratar em casa do que ficar passando mal em casa e acabar evoluindo para um quadro mais grave.
E, doutora, quais seriam, então, os casos que precisam de uma internação e quais são os critérios que vocês utilizam para avaliar o paciente que ele precisa ficar, então, no hospital? Então, os critérios de internação, então, seriam os pacientes que estão instáveis hemodinamicamente, que a gente fala. Às vezes a pressão está muito baixa, ou a frequência cardíaca está muito alta, ou se o paciente está muito confuso, né? Então, isso é sinal também, sinal de uma infecção mais grave. Né, se está muito confuso, ou se a oxigenação do sangue está baixa, então precisa usar o oxigênio, então, ou se a gente faz um exame de sangue e vê que está alguma alteração muito importante, por exemplo, a função do rim muito alterada, então, às vezes, esses pacientes com infecção grave pode fazer alteração grave do rim, então, esses pacientes também têm indicação de internação. Certo. Doutora, a gente falou um pouco, então, agora sobre os pacientes também. De modo geral, quais são os principais desafios que vocês médicos hospitalistas encontram nessa jornada de trabalho com os pacientes e também com as famílias? Então, assim, acho que com o paciente, o desafio acho que é diário, né? Então, é difícil falar que não tem um paciente que não traz desafios, né? Porque o paciente pode estar indo super bem no tratamento e acaba que durante esse percurso do dia a dia, ele acaba piorando a doença, né? Então, você tem que estar pronto, né? Ali no momento para avaliar todos esses sinais que eu falei de exames laboratoriais, de exame físico, como o paciente está, para você estar prontamente disponível ali para poder ajustar o tratamento. Né? Então, sempre tem esse desafio do dia a dia do manejo do paciente, que não é definir um tratamento e copiar a prescrição todos os dias, né? Então, é um desafio diário de ajuste do tratamento, né? E com os pacientes, com os acompanhantes, às vezes os acompanhantes acabam tendo angústias também que podem interferir no tratamento do paciente, né? Às vezes o acompanhante fica muito ansioso, muito nervoso e acaba transmitindo isso para o paciente, assim, com razão, né? Então, às vezes ficam preocupados com o paciente, né? Então, são preocupações normais, mas às vezes eles acabam transferindo isso para o paciente, então o paciente fica ansioso e acaba interferindo um pouco no tratamento, né? Mas o acompanhante, eu acredito que é de essencial importância em alguns casos específicos, né? E quando seriam esses casos que necessita de um acompanhante? E como que é essa comunicação, então, doutora, da equipe com o acompanhante sobre a situação do paciente, sobre todo o processo em que aquele paciente está passando no hospital? Então, o acompanhante, ele é importante, assim, porque, como eu falei, são pacientes estáveis, né, leito de enfermaria. Então, o paciente não está com a monitorização contínua. Então, na UTI, o monitor apita, sabe que teve algum problema. Ali não, na enfermaria definido um tratamento, então a gente vai acompanhando os sinais vitais nos horários estabelecidos, nos horários de medicação, né? Mas assim, então o objetivo do acompanhante é identificar, tá ali com o paciente. Se ele identifica que tem alguma alteração no quadro clínico dele, ele prontamente chamar a equipe para avaliar o paciente, né? Porque a equipe da enfermagem, eles não ficam o tempo todo do lado do paciente, igual é na UTI, né? Então, ele fica ali fazendo as medicações nos horários, os sinais vitais nos horários. Então, o acompanhante, ele ajuda também no tratamento, né? Ele ajuda a identificar se o paciente piorou, né? E chamar a equipe para avaliar ali. E dar um suporte também emocional, né? Também, eu acho. Tem paciente idoso que não consegue alimentar sozinho, então é importante o acompanhante tá perto. Em relação quando é importante, assim, o acompanhante, principalmente crianças, idosos e pacientes que têm algum problema que não conseguem fazer as suas tarefas do dia a dia sozinho, se alimentar sozinho, né? Então, ou algum quadro neurológico que precisa de acompanhar de perto. Então, esses são os momentos que eles são mais importantes. Que são avaliados e que essa necessidade também, como a doutora disse, do aconchego, de ter alguém perto e algum familiar ali para dar segurança de que tá tudo bem, ele está sendo tratado, né, doutora? Isso, Não, doutora, a gente fala muito no São Lucas 24 Horas sobre as tecnologias e como elas são presentes aqui no São Lucas Hospital Center. No caso da medicina hospitalar, como a doutora falou, elas têm contribuído para os tratamentos? Vocês usam aparelhos e equipamentos diferentes que têm ajudado, então, nessa rotina diária com os pacientes?
Eu acho que assim, a principal tecnologia que ajuda a gente no dia a dia da enfermaria é a questão dos sinais vitais aqui no hospital. Tem o Conecta. O técnico de enfermagem, ele avalia os sinais vitais num carrinho. Aí esse carrinho, ele tem ali o medidor de temperatura, o medidor de oxigenação do sangue, o medidor de pressão. Aí ele já lança os sinais vitais. Isso tudo é lançado num sistema. Aí esse sistema, ele já calcula o NIOS, que eu falei, que é essa escala de deterioração clínica. Então, ele calcula ali, automático, e define se ele está com NIOS 7, que é aquela avaliação prontamente ali do médico, ou se é um score 6, 5, que teria que o médico o médico ser avisado, né, pela equipe de enfermagem. Nessas situações, ele tem que ser avisado de que o paciente não está tão bem ali. Então, isso já consegue em tempo real, né? O técnico gera os sinais vitais e já é lançado num sistema esses sinais vitais e esse cálculo para poder acionar o médico. Então traz mais segurança tanto para a equipe sobre essas informações, quanto para o paciente e para os médicos para fazer esse tratamento, né, doutora? Sim, com certeza. Doutora, eu queria agradecer a sua participação no São Lucas 24 Horas. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade. Confira agora o destaque dessa semana com o Dr. Maciel Costa, que realizou a primeira cirurgia robótica na área da ginecologia. Meu nome é Maciel, sou médico ginecologista e obstetra, e hoje, com muito orgulho, a gente realizou a primeira cirurgia da ginecologia aqui no Hospital São Lucas. O procedimento ocorreu tudo bem, durou aproximadamente 3 horas, era uma cirurgia de endometriose mais uma esterectomia, e ocorreu tudo bem porque a gente estava com uma equipe preparada para essa cirurgia, eu, Dr. Namir Filho, Dr. Gabriel Bonato, mas toda a equipe do centro cirúrgico preparados para entregar o melhor resultado para as nossas pacientes. Então, com certeza, a gente sai daqui muito orgulhoso e feliz hoje desse nosso primeiro procedimento da ginecologia dentro do nosso hospital. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco o Dr. Adriano Guirado vai explicar sobre implante coclear. Não saia daí! E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. O São Lucas 24 Horas está de volta e eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Adriano Guirado Dias, otorrinolaringologista e especialista em cirurgia cérvico-facial, que vai explicar sobre o procedimento de implante coclear. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Hoje vamos falar de um assunto que eu sou completamente apaixonado e eu fico até empolgado para vir aqui falar sobre isso. Então vamos iniciar a nossa conversa. Doutor, o que é o implante coclear e como ele funciona? Explica pra gente. Tá, perfeito. Então, assim, o implante coclear, ele é a resposta para uma pergunta. Quando você tem o som, então eu bati. O que acontece? Você vai ter vibrações. Uhum. O que o seu ouvido precisa fazer? O seu ouvido ele não vai ouvir. Ele vai transformar uma vibração num estímulo elétrico. E quem vai ouvir é o cérebro. Quem vai pegar a informação e vai transformar é o cérebro. Então, o nosso ouvido é a resposta para a pergunta: como é que eu faço para o meu cérebro entender uma vibração no ambiente? Tá? Só que as células de dentro do ouvido, elas podem muitas vezes, ou pela idade, ou já nascer com uma deficiência. E isso não acontecer. Então, o que esse implante coclear faz? Ele vai substituir
esse órgão. E ele vai mandar essa informação. Ele vai fazer essa comunicação de um estímulo que é uma vibração e transformar num estímulo elétrico. Então, ele é a perfeita substituição, é uma portabilidade perfeita entre o seu órgão da audição e um aparelho. Então, O esse doutor trouxe aparelho, para mostrar pra gente. depois eu vou mostrar ele um pouquinho melhor, ele consegue substituir esse órgão, entendeu? E a partir daí, mandar informação para o cérebro, que é quem vai ouvir de fato, tá? Então, ele é a resposta de como a gente consegue fazer com que a parte máquina interaja perfeitamente com a parte do cérebro, sem que o cérebro sequer saiba que o órgão foi substituído. Então, ele faz essa parte de captação e transmissão do som para as pessoas. O doutor comentou agora um pouquinho sobre a parte do que é o aparelho. Mas antes, a gente precisava voltar um pouquinho para falar sobre o diagnóstico. Ele atua tanto na parte completa da surdez ou em casos de perda seletiva? Como que é? O doutor poderia explicar essa parte também? Perfeito. Então, primeira coisa, quando a gente fala da audição, ela não é uma coisa só. Você tem várias faixas da audição. Então, imagina que eu tenho um piano na minha frente. Você pode ter um problema em algumas teclas do piano. Sons mais finos, os sons mais grossos, tá? Quando você tem uma perda auditiva, por exemplo, numa faixa da audição só, você consegue usar um aparelho auditivo, melhorar aquele som, tá? Todas as teclas estão um pouco mais baixas. Você consegue usar um aparelho auditivo para aumentar isso. Só que chega um momento em que você tem ou uma perda muito grande da audição, que o aparelho auditivo já não dá mais conta, ou você nasceu com todo aquele aparelho auditivo, todo o órgão da audição, sem função praticamente. Então, nesses casos, o aparelho auditivo, você só aumentar o volume não adianta. Você sempre vai conseguir colocar o aparelho auditivo, vai aumentar o estímulo, só que ele não consegue fazer nada com aquilo. Seu órgão da audição não consegue mandar uma informação para o cérebro que seja suficiente para ele entender, tá? Então, não é uma coisa que vai substituir a outra. O implante coclear, ele não substitui o aparelho auditivo, tá? Seria o equivalente, o carro, ele não substitui necessariamente a bicicleta. Você não consegue ir de bicicleta para Curitiba. Aí não é o caso de você pegar uma bicicleta mais forte. Não. Ali você vai de carro. Entendeu? Entendi. O implante coclear, ele está indicado de uma maneira bem simples para perdas auditivas em que o aparelho auditivo não dá mais conta de melhorar a audição. Certo. Entendeu? Tanto em crianças que nascem surdas, tá? E elas têm uma urgência. Você precisa o quanto antes estimular, porque elas estão desenvolvendo ainda a área do cérebro. Quanto aquele paciente que já é mais idoso, que ele usa aparelho auditivo, só que ele fala, mesmo com aparelho, eu não entendo, aí eu aumento o volume, eu entendo menos ainda. Esse paciente também é candidato. E hoje, quanto mais evoluem esses aparelhos, o implante coclear, cada vez mais precoce a gente indica. Porque antes, quando eles tinham um resultado ainda não estava tão legal, a gente acabava indicando só naqueles casos muito graves, em que já não tinha nada da audição. Certo. Hoje em dia, você tem até indicações mais cedo, entendeu? Para aquele paciente que está ainda com... Ele tem dificuldades em alguns cenários, mas não é uma perda completa. Tá? Ele serve como um tratamento contínuo também para esse estímulo. Então, ele auxilia nessa parte como se fosse um tratamento mesmo, doutor? Ou ele seria mais como um procedimento eficaz? Ele é um procedimento eficaz, só que quando a gente pega... Lembra que eu falei que assim, o cérebro é quem ouve, tá? Quando você, até aproximadamente os 6 anos, você está com um período que a gente chama de neuroplasticidade. Certo. O seu cérebro ele tem a capacidade
de aprender habilidades novas. Tá? Por exemplo, você nasce cega. Você nunca enxergou. Por isso que eles falam assim, olha, a criança está olhando para mim, ele ainda não enxerga direito. Isso é verdade. Conforme você vai recebendo o estímulo visual, você vai desenvolvendo uma área no cérebro para entender aquele estímulo. E a partir daí você começa a enxergar. Certo. O ouvido, isso já começa a acontecer desde que você está lá na barriga da sua mãe. Tá? Então, com 18 semanas, você já está tendo estímulos auditivos. E você começa a desenvolver essa região aqui do cérebro, e ela vai começar a desenvolver toda uma estrutura neurológica para transformar estímulo elétrico em entendimento. Aquela criança que nasce surda, ela para de estimular o cérebro. Então, o que acontece? Se você não estimula nos primeiros anos de vida, não importa o que eu faça depois, você já não tem mais a habilidade de fazer essa estrutura no cérebro. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre a parte, então, do pré-operatório, porque é uma cirurgia para a realização do implante, e como é? Ela é uma cirurgia simples, uma cirurgia complexa? Como que é essa parte de procedimento, doutor? Tá. Então, assim, em relação à cirurgia, a gente vai dividir em duas partes. Para o seu organismo, é uma cirurgia de pequeno porte. Por quê? Quando você fala de uma cirurgia abdominal, o impacto que vai ter para o teu organismo, o tanto que o seu organismo sente, é muito maior, apesar de ser uma cirurgia mais simples. O implante coclear é uma cirurgia que ela é complexa porque ela é delicada. Não porque você vai ficar acamado, vai ficar... nossa, é uma cirurgia que é desgastante para o meu organismo, é estressante. Não. Ela é localmente complexa, mas para o seu organismo, vários pacientes, às vezes, a gente dá alta para o mesmo dia. Entendeu? Aqui no São Lucas, a gente está, inclusive, com uma rotina bem inovadora, em que o paciente faz a cirurgia de manhã, sai dali, já faz a tomografia. Às vezes, muitas vezes, de noite, a gente já tem todo um estudo de como é que está se comportando esse implante lá dentro, e o paciente já até vai de alta. Alguns nem dormem no hospital. E quando dorme é mais por um excesso de zelo, até a família fica às vezes insegura, mas assim, a gente consegue muito precocemente. É muito comum ser dias cirúrgicos, aí você vai ver o paciente ali na enfermaria, o paciente está correndo de um lado para o outro. Então eles ficam bem. Só que lá... O processo é delicado, por quê? Porque a gente está falando de estruturas de 1 milímetro, a gente tem instrumentais de 0,3 milímetros, então assim, é um trabalho delicado, com estruturas importantes ali, e todo um alto custo de aparelhos, de tecnologia hospitalar para viabilizar isso. Então, ela é complexa em relação à tecnologia, à estrutura, mas para o paciente, para o organismo, eu vou colocar aquela até mais simples. Certo. Entendeu? Ô, doutor, e ela é instantânea? Assim que faz o implante, o paciente ele já começa a receber, então, essa parte do som, já consegue escutar, ou ela precisa de uma adaptação, uma reabilitação, digamos assim? Na cirurgia, você não vai sair já com o aparelho. O que nós vamos fazer? Esse daqui é uma das marcas que são utilizadas, né? A gente vai colocar esse implante, tá? Isso daqui seria o equivalente, vamos supor que eu vou colocar uma TV na sua casa. Essa é a fiação, entendeu? Certo. Então, essa parte, ela vai ficar por baixo da pele, essa o paciente nunca vai ver. Caramba! Ela fica por baixo da pele, e aqui vai ficar muito pequenininho para ver, mas ela tem como se fosse um caracolzinho aqui embaixo, que vai ficar dentro do órgão da audição. Terminou a cirurgia, a gente coloca uma faixa, esse aparelho está lá dentro, é só fiação. Entendi. Tiramos essa faixa em uma semana,
E após um mês, aproximadamente, Entendi. a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai colocar a TV. Entendeu? Certo. Que é esse daqui. Esse é um aparelho que ele vai ficar externo Uhum. e através de um ímã ele vai mandar Ah, que bacana. a informação através da pele. Então, quando o paciente vai dormir ou se ele for fazer alguma atividade que ele queira tirar, ele tira esse implante. Não está ouvindo, mas está tudo bem. Não tem marca, não está o aparelho aparecendo nem nada. Quando ele coloca e liga, aí que você vai fazer a ativação. Certo. Entendeu? Eu não preciso operar de novo esse paciente, a não ser que ele tenha uma complicação, tudo, mas eu não preciso reoperar ele. E depois a gente só precisa trocar, atualizar este. A parte externa. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, deixa eu ver como é que é. Mas meu filho vai... O atual já é bem menor, mas assim, meu filho vai usar isso? E é uma criança de 1 ano. Eu falo, olha, até ele se tornar um adolescente, isso aqui vai ser motivo de piada. Vai virar e falar assim, nossa, lembra que eu coloquei tamanho? Então, assim, a única coisa que ele precisa fazer é embarcar nesse trem do desenvolvimento. Certo. Por quê? Se eu desenvolver essa parte do cérebro do seu filho com 1 ano que nasceu surdo, Enquanto ainda tem tempo. enquanto ainda tem tempo, não importa o que surgir daqui 30, 40 anos, isso aqui ainda vai trazer benefício para ele. Fez desse passo inicial, né, para começar Exatamente. o tratamento. Doutor, então o doutor falou que precisa desse período de fez a cirurgia, colocou o aparelho, e como que é essa adaptação? O doutor comentou agora que ele não é instantâneo no sentido de precisa com o tempo e se adaptando. Como que é para o paciente essa parte, esse processo? Ele precisa de um acompanhamento com o médico, com algum outro profissional? Como que é essa jornada do paciente, então? Olha, essa jornada, que eu vou te falar assim, se tem, na parte de surdez, alguém que é o capitão do time, é a fono, tá? Olha que bacana. É muito bonito falar assim, nossa, eu faço a cirurgia do implante coclear, é uma cirurgia super delicada, mas, assim, o grande mérito e a pessoa que mais vai depender o resultado final é a fono. Tanto a fono que acompanha o aparelho auditivo, que aqui em Cascavel quem faz isso é a Daniela Bonadalise, né, que ela trabalha comigo, é fenomenal, inclusive. Ela é a mãe de tudo isso que a gente desenvolve aqui. Bacana. E o papel dela, tanto em ajuste, acompanhamento, exames para indicação, é extremamente importante. E a partir da cirurgia entra outra figura na fonoaudiologia, que é quem faz a terapia. Então, o que acontece? É quem vai ajudar o paciente, o cérebro da criança, a pegar aquela informação que está chegando agora e transformar em entendimento. Entendeu? Então, se eu simplesmente fizer uma cirurgia e abandonar o paciente com o implante, pode ser que a audiometria dele, ele até perceba os sons. Então, você bater aqui, olha, ele ouviu, mas aí ele vai entender a fala. Do que é aquilo? Sim, eu falar com ele, ele vai entender? Ou ele só escuta som e não entende nada? Quem faz isso é a fonoterapia. Então, esse é um processo longo. Então, lá no pré-cirúrgico, uma coisa que você tem que a família tem que estar extremamente a bordo é estar ciente que é um processo longo, estar ciente que, por mais que você pegue a melhor fono do mundo, ela vai encontrar seu filho 3 vezes no máximo aí na semana, você passa quase que 18 horas com seu filho. Entendeu? A importância da família nesse família. tratamento, nesse acompanhamento também, né? Então tem todo um item da avaliação do paciente para implante, que é como que é o quadro social que ele está inserido. Isso. O quanto que a família está disposta. A família acha que é uma solução mágica, que você vai colocar ali e pronto.
ou a família está empenhada. Tem famílias que às vezes você fala assim, olha, a minha fono, ela até aborda, a Dani vira e fala, olha, eu acho que vamos marcar mais uma, a gente tenta não atrasar, mas atrasar a cirurgia para não prejudicar o desenvolvimento, mas a gente tenta fazer mais encontros para falar, eu acho que a família precisa um pouquinho mais, chama o pai junto, chama a avó junto, quem fica com a criança, chama para a gente conversar, para que se tenha aproveite. Uma rede de apoio para esse apoio. paciente. Né? Entendeu? Então é extremamente essencial que você tenha ali um casamento bom com a fono que vai fazer essa terapia, que ela tem uma comunicação boa com a fono que faz os ajustes do aparelho, tá? E isso vai determinar o resultado. Então, eu acho que assim, o trabalho da fono, e por isso que é importante, e só para deixar um adendo, na FAG nós temos um grupo muito forte de fonoaudiologia, e que em várias das últimas cirurgias, elas estão presentes na cirurgia. Qual que é o objetivo disso? A disciplina de fonoaudiologia, ela cada vez está mais inserida em todas as etapas, inclusive na parte cirúrgica. Para quê? Para que se tenha uma conversa muito fácil, em que a fono vê como é que foi a cirurgia, ela já consegue prever desafios que ela vai ter, entendeu? Entendi. Então aqui a gente tem esse ganho a mais. Eu não tenho só uma estrutura hospitalar, só que a gente consegue fazer todo um trabalho de formação. Por quê? Porque os resultados futuros que a gente vai ter, eles dependem do quê? Da reabilitação. E quem que é o centro formador de fono? É um Entendeu? trabalho em equipe, um trabalho tanto a curto prazo com o paciente e a longo prazo na formação desses novos profissionais, então, que estarão no mercado auxiliando esses pacientes, né, doutor? É um trabalho bem completo e em equipe. Exatamente. Doutor, como essa cirurgia aqui no São Lucas Hospital Center, o doutor comentou então que faz 7 anos que iniciou esse processo de fazer os implantes aqui no hospital, e como vem sendo tanto a parte de estrutura, quanto a parte de equipe, e também com o avanço dessas novas tecnologias que auxiliam no procedimento, como o doutor citou anteriormente, que necessita, né, desse apoio também. Olha, eu tenho feito aqui, eu fazia antes em São Paulo, mas aqui em Cascavel há 7 anos, não eram todos aqui na estrutura, tá? Então, assim, aqui a gente começou a desenvolver um trabalho diferenciado mais recente. E o que a gente casa aqui? Então, assim, o que a estrutura aqui tem de diferencial? Primeiro, eu acho que é a comunicação. Então, por ser um centro formador, você tem o quê? Eu consigo que, por exemplo, a fono participe do procedimento. Eu consigo aproveitar todas as estruturas. Por exemplo, fiz a cirurgia. Eu tenho aqui dentro do hospital um centro de excelência em imagem. Tá? Então, assim, a qualidade dos exames que eu consigo ter são muito boas. E como eu estou na mesma estrutura, eu consigo comunicar o que eu quero ver. Eu assisto o exame de imagem com o paciente, muitas vezes ainda anestesiado. Então a criança ainda está anestesiada, recém saiu da cirurgia. Então é uma coisa que aconteceu aqui, por exemplo, o radiologista virou e falou, olha, a gente tem tecnologia aqui no São Lucas para fazer um exame que a parte metálica do implante não vai dar interferência na imagem. E aí ele olha, eu consigo fazer tudo isso. Então o nível de excelência que você consegue é muito maior. Qual que é o objetivo? O objetivo é que o que a gente faz aqui não deixa a desejar em lugar nenhum do Brasil. Entendeu? Parece uma coisa muito ambiciosa, mas os nossos últimos procedimentos, a gente conseguiu isso. A gente tem até algumas empresas de implante coclear usando o Cascavel, o nosso serviço, como case de sucesso no Brasil. Então, assim, olha, um serviço que surgiu recentemente e que já está, o número de cirurgias
a gente está praticamente com uma cirurgia dessa por mês, entendeu? Então, a gente já está começando a estabelecer rotinas. Hoje, quando eu marco uma cirurgia dessa, a enfermeira responsável do centro cirúrgico, ela já sabe exatamente a rotina que eu uso, ela sabe desde da luva que a gente usa, dos fios que a gente usa, da estrutura que a gente usa, entendeu? Tem a presença de um neurologista, de uma neurologista que faz toda a monitorização dos nervos que a gente está trabalhando próximo. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz em falar, porque eu sempre quis fazer isso. Há 10 anos que eu comecei a me subespecializar em cirurgias da surdez, e hoje, para quem você quiser falar assim, olha, tem fulano de Curitiba, São Paulo, e ele vai vir acompanhar. A gente pode acompanhar, eu vou ter tanto orgulho de mostrar a estrutura que a gente tem aqui hospitalar, e que várias vezes médicos de fora vieram elogiar, falaram assim, olha, até em São Paulo é difícil você achar um lugar assim. O exame que a gente faz, falou, ó, essa qualidade de exame, se você mostrar para qualquer um num congresso, ele vai falar que é um exame de excelência e os resultados que a gente tem. Então, assim, eu sou muito otimista para o que a região aqui vai ter, principalmente com o envolvimento da faculdade. Essa formação. Com a formação. Porque aí eu te falo, a gente está armando para daqui 10, 15 anos, isso aqui virar um polo, mas assim, que você não vai ter igual Como referência de todo o interior. Não só também na área do implante coclear e da otorrinolaringologia, também como em outras áreas da medicina, como a gente já conversou aqui também no programa. Sim. E, doutor, para a gente encerrar nossa conversa, a gente falou toda essa parte do implante coclear, dos benefícios, mas para finalizar eu gostaria que o doutor falasse então sobre esses benefícios que o paciente que realiza esse procedimento, ele tem a longo prazo. Tá. Tanto a criança quanto o idoso também, né? Tá. Em relação à criança, tá? Em relação à criança, é um impacto muito grande, porque, primeiro, é um sentido todo, né? A parte auditiva, ela envolve até o jeito de se pensar, tá? Então, você tem a socialização, você tem a parte acadêmica, atividades escolares, você tem uma vida sem limitações, tá? O objetivo é você ter uma vida plena, sem restrição, dependendo da idade, se o paciente chega às vezes muito tarde, ou se tem algumas restrições do paciente, às vezes você vai ter um resultado que pode ser limitado, tá? Então, por isso, quanto antes já fazer a avaliação. Só que o objetivo é algo, assim, bem nobre. É uma vida Uma plena, qualidade de vida. entendeu? É qualidade de vida. É você poder que seu filho siga os sonhos dele, você não tem essa preocupação dele ter autonomia, tá? Porque restringe muito. Tudo que você... Tem todas as áreas da vida, né, doutor? Sim, e principalmente a parte social. É melhor você, às vezes, ter um quadro de, nossa, eu tenho um joelho que eu manco, que eu tenho isso. A hora que eu te tiro o social, isso impacta demais na qualidade de vida, tá? Então, para a criança é uma coisa absurda. Já para o idoso, muitas vezes, ele tem que ser convencido, porque ele não percebe o impacto que aquilo gera nele. Tem um estudo que ele pegava um paciente, então, que teve um quadro de infarto. Se ele sobrevive àquele infarto, nos próximos 5 anos avaliar o risco que ele tinha de falecer. E o paciente que teve um infarto e sobreviveu, ele tem um risco menor de morrer nos próximos 5 anos do que aquele que não tem problema de saúde nenhum, só que está isolado socialmente. Caramba. A parte auditiva, ela tanto vai, se você não tem esse estímulo, te empurrar para demências, como Alzheimer,
e ela também te reduz muito a expectativa de vida. Então, não é nem só aquela questão de, eu queria que a minha mãe participasse mais das reuniões, mas ela, quando tem barulho, as crianças falando, ela não consegue entender direito. Tem essa questão afetiva, mas tem um risco de vida, inclusive. Questão de saúde mesmo, de né? saúde. Então, isso daí tira muita qualidade de vida. Então, a gente vê na prática o quanto os pacientes afundam quando eles param de receber essa informação. Entendeu? Então, o objetivo é a socialização, é você colocar de volta na parte social aquele idoso que ele começa a ir, começa a se isolar, junto vai trazendo problemas desde a parte muscular, motora, e você vê que a base do problema foi o quê? Conforme ele não foi mais ouvindo, ele começou a se estressar em ambientes com bastante barulho, e ele começou a se isolar. Então, muitas vezes, o começo de tudo veio por uma coisa que, às vezes, um aparelho auditivo, que depois, às vezes, um implante coclear conseguiria evitar. Então, eu acho que cada vez mais a gente está migrando não para uma medicina de sobrevivência, falar, ele não vai morrer disso. Sim, a gente está migrando para uma medicina de qualidade de vida. Perfeito. Entendeu? Eu quero ter vida plena. Entendeu? Eu não quero simplesmente sobreviver por 100 anos. Olha, e com essas limitações, com né? limitações. Não, mesmo que seja antes, eu quero vida plena. Eu quero participar, eu quero dar palpite, eu sou palpiteiro. Eu quero dar palpite até o final da vida. Então, assim, você quer estar junto. E eu acho que isso daí é o novo olhar que a medicina está tendo de ver o paciente como um todo e falar assim, olha, não é que ele está péssimo, mas eu quero ele pleno. Por que ele não está mais fazendo isso? Por que ele não está participando disso? Perfeito. Então traz uma qualidade, uma segurança e um conforto para esse paciente, tanto na parte social, como o doutor disse, quanto na parte de saúde também, a longo prazo, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Seja sempre bem-vindos para falar sobre saúde, sobre o implante e tudo que há de novo na medicina, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado e sempre que tiver um convite aberto, eu virei. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas na próxima edição nós vamos falar sobre o exame de endoscopia, um procedimento realizado no São Lucas Hospital Center. Siga o perfil nas redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!